Uma vez rezada a missa, Jesus está lá. O padre pode ser o sujeito mais indigno do mundo. Se ele reza a missa, por mais que ele esteja até em pecado mortal, aí ele se coloca numa situação muito ruim diante de Deus, que ele vai ter que responder por isso. Mas o sacramento acontece, porque a matéria é válida, a forma é válida e o ministro é válido. Então vejam como Deus é bom. Deus não condiciona a validade do sacramento à santidade do ministro, porque se assim fosse, Santo Afonso de Ligório dizia, se assim fosse, nós teríamos pouquíssimas eucaristias válidas na face da terra, porque os sacerdotes também são pecadores, também são necessitados da misericórdia de Deus. Quantos padres, muitos santos nós temos no mundo? São poucos. Os sacerdotes, assim como nós leigos, estão lutando para também se converter, para serem melhores. Então, a validade do sacramento não está vinculada à santidade do ministro. Isso é uma outra heresia, inclusive, do tempo de Santo Agostinho. Os donatistas, eles diziam que a validade dos sacramentos estaria condicionada a isso, à santidade do ministro. E por isso atacavam Santo Agostinho, que teve uma vida pregressa muito ruim antes da sua conversão. E queriam desabonar Santo Agostinho como bispo, na sua autoridade, porque ele tinha sido um grande pecador anteriormente. Isso não tem nada a ver. A realização do sacramento, a eficácia do sacramento, nada tem a ver com a santidade do ministro. Para que a celebração da Santa Missa produza o sacramento, o que é o sacramento? É um sinal visível, sensível, concreto da presença e da ação de Deus no mundo e no tempo. E todos os sacramentos, os 7, para que eles ocorram, para que eles aconteçam, os sacramentos precisam de matéria, forma e ministro válido, para que o sacramento aconteça. Então ele tem que ter a matéria válida. O que é a matéria válida? Na Eucaristia, a matéria válida é pão sem fermento e vinho feito diretamente com a uva fermentada naturalmente. Então esta é a matéria do sacramento. Então você precisa ter a matéria correta, precisa ter a forma correta. E a igreja estabelece a forma com base bíblica. Já já eu vou falar das bases bíblicas do sacramento da Eucaristia. Então, eu preciso usar a forma correta. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele relata como a Eucaristia foi celebrada. E é justamente destas palavras de São Paulo, são as mesmas palavras que os evangelistas guardaram. São Paulo as retoma e é assim que a igreja segue até hoje celebrando a Eucaristia. Então, para que o sacramento se produza, são pronunciadas as mesmas palavras de Cristo na última ceia. Então eu tenho que ter matéria válida, forma válida. Mas e se o padre rezar a consagração espontaneamente, se ele alterar as palavras da consagração? Dependendo de como é feita a alteração, ele pode invalidar o sacramento. Então é por isso que é sumamente importante que se respeite a matéria e se respeite a forma do sacramento. Matéria, forma e ministro válido. Se um leigo tomar a matéria válida, pegar as palavras corretas da consagração e pronunciar as palavras sobre o pão e o vinho, o que acontece? Nada, porque ele não é um ministro válido. O ministro válido é o sacerdote, o padre ou o bispo, que tem o sacramento da ordem no seu 2º ou 3º grau. Aí nós temos o ministro válido. O ministro que realmente pode pronunciar estas palavras e produzir o sacramento. Então, matéria, forma e ministro válido. Sem isso, não há sacramento. Sem isso, não há Eucaristia. E a partir do momento que o padre pronuncia estas palavras, desejando fazer aquilo que Cristo fez, desejando conservar aquilo que a igreja conserva, o sacramento acontece. E aí então está ali, sob o altar, debaixo das aparências de pão e de vinho, o mesmo Cristo que nasceu e se encarnou no seio da Virgem Maria. Não é outro, é o mesmo. Não é de maneira simbólica, é Ele mesmo.